Assim como muitos outros filmes de super-heróis dos anos 2000, Motoqueiro Fantasma é fruto da venda dos direitos cinematográficos dos personagens da Marvel Comics, que passava por problemas financeiros durante os anos 90. E para garantir sua sobrevivência, teve que abrir mão dos direitos de adaptar seus próprios personagens, sendo estes distribuídos nas mãos de diversos estúdios de Hollywood, sendo muitas vezes reimaginados e descaracterizados. Embora seja baseado nos quadrinhos da editora e tente manter a origem do personagem fiel, fica perceptível uma completa discrepância no tom utilizado no longa, se comparado ao universo compartilhado que a editora vem construindo ao longo das últimas décadas, se tornando quase inconcebível imaginar o Motoqueiro Fantasma de Nicolas Cage interagindo com os demais heróis da editora. O longa se baseia em um aspecto puramente místico para construir sua história, com figuras demoníacas e sobrenaturais de natureza religiosa, um núcleo até então não abordado no MCU. Com a provável chegada do personagem no universo compartilhado nos próximos anos, o filme de 2007 mostra que, mesmo não adaptando a fórmula Marvel de se contar histórias, o longa se mostra incapaz de dar vida à essência adulta e sombria que o personagem carrega consigo, ficando pelo meio do caminho e falhando com os fãs mais fervorosos do personagem, ao mesmo tempo em que frustra aqueles que buscavam uma aventura de super-herói, como os materiais de divulgação do longa prometiam. Johnny Blaze era um garoto de circo que, em dupla com seu pai Barton, fazia apresentações sobre motocicletas para o público, fazendo acrobacias e passando por situações perigosas no palco. Completamente apaixonado por sua namorada de escola, Roxanne Simpson, o protagonista, ainda jovem, aspirava por uma vida que fosse mais do que simplesmente viver do circo e das apresentações de moto, o que causava brigas e desentendimentos com seu pai, inclusive o fazendo planejar uma fuga com sua namorada. Contudo, uma vez que Barton é diagnosticado com um câncer terminal, Johnny cede ao desespero e passa a desejar inconscientemente que houvesse uma forma de salvá-lo da doença, o que faz o demônio Mephistófeles visitá-lo, oferecendo um pacto onde sua alma seria vendida em troca da saúde de seu pai. Mesmo reticente, Johnny acaba aceitando o pacto, o que de fato cura seu pai do câncer, mas não impede o demônio de causar um acidente com o mesmo logo no dia seguinte e condenar o protagonista a viver uma vida de apatia e distanciamento emocional, pois agora que estava sem alma, Johnny não podia amar ninguém. Tal ocorrência destrói o emocional do protagonista, que, amaldiçoado pelo acordo que selou, abandona Roxanne e deixa toda a vida que havia construído até então para trás, esperando o dia que o demônio viria a cobrar a alma que havia lhe sido vendida, tornando Johnny, portanto, uma peça no tabuleiro de Mephistófeles, que poderia ser usada e descartada quando este bem entendesse. Quando ocorre o salto temporal da trama, Johnny, já na casa dos 40 anos de idade, difere muito do garoto que havia sido apresentado ainda durante o prólogo da trama. Outrora um jovem cheio de paixão e vontade de aparecer, após ter o pacto selado, o protagonista demonstra ter se tornado alguém completamente apático e indiferente para com seu meio. Mesmo tendo alcançado fortuna e estrelato através de suas apresentações, este não parece se importar com o que pensam de si ou com o que tem, pois sem uma alma para apreciar tais prazeres mundanos, Johnny não parece conseguir extrair qualquer animação ou prazer do fato de estar vivo. Essa monotonia que toma conta da vida de Johnny parece ser inclusive o motivo pelo qual o protagonista parece desafiar constantemente os limites e os perigos que suas acrobacias e apresentações de moto contêm. Essa suposta imortalidade que Mephistófeles havia conferido a Johnny para que este continuasse vivo até o momento em que seria útil, embora seja tratada quase como uma bênção por seus colegas de equipe, que não compreendem como Johnny consegue sair vivo de tantos acidentes, é encarada mais como uma maldição pelo protagonista, que enxerga a si próprio como um ser condenado a viver uma vida de infelicidade e que, portanto, não valia a pena ser vivida com vontade. Os únicos pontos da vida de Johnny que parecem ser imunes a essa apatia que toma conta de seu emocional são justamente aqueles que já existiam no período anterior ao do protagonista vender sua alma, seu pai e Roxanne. Mesmo passando por todo o prólogo, reclamando sobre a falta de perspectiva que uma carreira como motociclista lhe dava, tentando sempre se desvencilhar da imagem que tinha ao lado de seu pai. Mas uma vez que este último morre, justamente durante uma apresentação, Johnny parece se apegar à sensação que estar sobre duas rodas lhe proporciona, fazendo um paralelo direto com o tempo em que esteve com seu pai e com o que experienciava ao lado dele. Da mesma forma, a presença de Roxanne balança o emocional do protagonista logo no momento em que estes se reencontram após todos os anos, e desencadeia na mente de Johnny o anseio para ter uma vida feliz novamente, o fazendo passar a procurar uma saída para o pacto que havia feito e que tratava como sua grande maldição. Por mais que tente desenvolver o protagonista ao longo da narrativa, através de seu relacionamento com Roxanne e de seus comentários sobre o pacto, a impressão que fica é de uma narrativa, bem como de personagens, mal desenvolvidos e inconclusivos, que não tiveram um papel bem definido ainda na sala de roteirização. A mitologia dos Vingadores Fantasmas, que são apresentados durante a tomada inicial do filme, é introduzida e recebe alguns complementos durante a história através da presença do Coveiro, mas mesmo assim, continua aberta e desenvolvida de forma rasa, ficando dessa forma não respondido para a audiência, o que de fato significaria ser um espírito de vingança.
Pelo mesmo caminho, segue o desenvolvimento do próprio protagonista e dos poderes que adquire quando se torna um motoqueiro fantasma. Tais habilidades, por vezes, se contradizem consigo próprias, ficando até mesmo inconclusivo, em certas passagens, sobre quem estaria controlando quem, visto que, presumivelmente, ao se tornar um motoqueiro fantasma, Johnny se tornou o hospedeiro de um espírito demoníaco. Johnny e o motoqueiro fantasma acabam dessa forma se tornando um personagem extremamente inconsistente, temperamental e contraditório ao longo da trama. Quando reencontra Mephistófeles pela primeira vez, Johnny tenta atacá-lo e diz enfaticamente que não fará nada para ajudá-lo. Entretanto, logo que o demônio fala sobre a missão que trazia, o protagonista já embarca em sua moto para cumpri-la, mudando sua postura e agindo contra suas próprias motivações, sem qualquer explicação. Acaba sendo prejudicado também, por essa falta de desenvolvimento, o núcleo antagônico da trama. As intenções de Mephistófeles não ficam claras em nenhum momento, o que não pode ser interpretado como de todo ruim, visto que o personagem parece sempre estar um passo à frente do protagonista, mas ao mesmo tempo, tira o senso de perigo deste, que não demonstra ser uma ameaça ou uma figura vilanesca de fato. Da mesma forma, o anjo caído Blackheart e seus capangas, que representam os principais obstáculos para a jornada de Johnny, acabam mergulhando em clichês e em atitudes previsíveis, o que corrobora essa sensação de superficialidade no roteiro, que trata os antagonistas mais como coadjuvantes do que como ameaças de fato para o motoqueiro fantasma. A aposta do longa parece se voltar quase que unicamente para o apelo estético e místico do protagonista, que é caracterizado como uma figura demoníaca possuída pela vingança. A caracterização visual do motoqueiro é agradável e extremamente fiel às HQs, de base. Entretanto, mesmo que consiga adaptar fielmente o visual do personagem, há uma clara mudança de tom no protagonista, se comparado com sua contraparte quadrinesca, com Johnny sendo retratado como um homem perturbado e perseguido por seu passado. Tal mudança no tom do personagem não pode ser encarada como um defeito em si só. Contudo, não há um desenvolvimento dessa trama mais sombria no emocional do protagonista, tampouco na própria história. Ao invés de seguir na mesma direção de filmes mais adultos, como Constantine e Blade, o Motoqueiro Fantasma parece tentar mesclar em si os elementos do misticismo e da mitologia que provém das HQs e, ao mesmo tempo, se adequar a uma fórmula de super-heróis, tratando o personagem quase que com uma aura de benevolência, como um defensor da justiça e que combate o mal durante a noite. Embora pratique o bem em inúmeros momentos ao longo de sua história, o Motoqueiro Fantasma se aproxima muito mais de uma figura anti-heróica, o que acaba sendo deixado de lado para tentar agradar um público leigo que buscava uma aventura heróica e que, além de decepcionar os fãs do personagem, frustra também por pecar com a história que tenta construir, pois essa mistura de elementos não consegue dar origem a uma figura heróica, tampouco ao anti-herói das histórias em quadrinhos. A construção de um homem emocionalmente perturbado na figura de Johnny Blaze, mesmo que executada de forma problemática, abre caminho para o amadurecimento que o personagem experiencia durante a trama. Movido pelo remorso de ter se condenado na noite que assinou o pacto, Johnny tenta encontrar uma forma de justificar sua tolice e receber uma segunda chance em sua vida, pois acredita não merecer pagar por toda a eternidade por um erro que cometeu quando era jovem. O reencontro com Roxane é interpretado como um sinal pelo protagonista, que acaba abraçando o fardo que recebe de Mephistófeles como uma esperança para sair do drama em que se encontrava, buscando voltar a ser apenas um homem comum e feliz. Mesmo tendo vendido sua alma ao demônio e presumivelmente ser condenado ao inferno por isso, como o coveiro argumenta enquanto conversa com Johnny, a diferença deste para os demais Vingadores Fantasmas ao longo da história era que, ao contrário dos demais, que negociaram sua alma por poder e dinheiro, Johnny cometeu tal ato por amor, por uma razão nobre. Tal motivação é o que impede o protagonista de sucumbir ao poder que o pacto o havia proporcionado, o que serve como justificativa do roteiro para aproximá-lo de uma figura heróica. De forma simbólica, as chamas que o Motoqueiro Fantasma emana de si próprio passam a ser encaradas por Johnny como um material purificador, o levando então a decidir se tornar o purificador do mundo material, que destruiria o mal através de suas chamas, e que mais uma vez o faz tomar decisões erradas, mas pelos motivos certos. Ao abrir mão de receber sua alma de volta de Mephistófeles, Johnny o faz tendo ciência de que jamais seria feliz ao lado de sua amada, mas o faz com prazer, impedindo dessa forma que o mundo pudesse ser manipulado novamente pelas mãos do demônio, mas além disso, provando que por baixo de toda a violência e visual ameaçador do Motoqueiro Fantasma, habita um espírito verdadeiramente altruísta, o que caracteriza perfeitamente o personagem como um anti-herói, mas que requer certa dose de interpretação para que seja percebido e extraído. Motoqueiro Fantasma se propõe a muitas coisas, mas acaba falhando em várias delas. Mesmo que retrate o amadurecimento emocional de Johnny Blaze em uma figura protetora do mundo material contra as ações de demônios mal intencionados, a sensação de inconclusão e inconsistência é pertinente durante toda a narrativa, que chama mais atenção pelos efeitos visuais do protagonista uma vez transformado do que pelos diálogos ou química entre os personagens. A história do Motoqueiro Fantasma e de toda a mitologia que carrega consigo é introduzida aqui, mas não de forma satisfatória, o que faz o longa pecar como um filme de origem de um personagem relativamente desconhecido para um público até então não iniciado,
o fazendo ter seu maior mérito, sem dúvidas, no arco final do protagonista, que acaba conseguindo irritar até mesmo o próprio demônio por sua decisão inortodoxa, e parecia abrir portas para uma personalidade mais anarquista e assumidamente anti-heróica de Johnny, em uma possível sequência, onde ele se tornaria o Vingador Fantasma verdadeiramente assustador e terrível das páginas de HQs. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.